Eu falei que o primeiro mau hábito que nós precisamos evitar é que deixa, né, a pessoa escrava é o sono. Dormir Sim. demais não é bom. Depois vocês assistem, né, essa aula como que foi. E aí o segundo mau hábito que nós devemos evitar é a preguiça, né? Preguiça, Ela tá monotonia. o quarto, Croda, ou raiva. Opa, peraí que eu tô passando errado. Aqui. Agora sim, né? O primeiro foi o sono, né? Dormir demais deixa a mente letárgica, perde o dinamismo das conexões neurais, então a pessoa fica mais lenta, se dorme demais. Ela perde a noção da realidade. Aí a segunda que eu compartilhei é a preguiça. Quando você fica muito tempo apenas com trabalho intelectual, você fica com preguiça de fazer algumas ações. Isso não é bom, né? E o terceiro foi o medo. O medo paralisa a gente, tira a nossa iniciativa, né, de fazer alguma coisa, né? Questão de medo. É muito fácil você explorar uma pessoa quando você coloca medo nela. Ela fica paralisada, inativa. Isso é uma estratégia, né, dos grandes ah, líderes, assim, né? Colocar medo na sociedade através de alguns dogmas, algumas notícias negativas, e aí as pessoas ficam com medo, né? E se sentem. E é fácil manipular elas. Então, esse terceiro medo, a gente deve enfrentar todo tipo de medo fazendo exatamente aquilo que você tem medo. Né? Não fugir do medo, mas encarar ele. E aí, o quarto, que é o assunto de hoje. O quarto defeito que nós precisamos eliminar para a gente conseguir ter um autodomínio e progredir e ter sábias decisões é a raiva. Né? Quando nós adotamos um comportamento de raiva, o que, que significa? Qual é a natureza dessa raiva? O que, que acontece com a gente? Né? As nossas células nervosas, como vocês estão vendo aqui, elas ficam muito agitadas e você perde o controle. As fibras nervosas ficam sem controle e você acaba agindo por impulso. Às vezes alguma pessoa te contraria, fala algo, então você tem um instinto, né, reativo ali por falta de controle dessas células e aí você acaba dizendo palavras e fazendo ações que seriam melhor não terem sido ditas, né? Porque as consequências depois ficam difíceis de serem reparadas. Então a raiva representa um desequilíbrio no nosso sistema nervoso. E aí a pessoa, por isso que ela toma uma ação impulsiva. Uma pessoa quando ela é humilhada por alguém ou quando ela só dela pensar em alguma pessoa que fez mal para ela ou uma pessoa que ela não gosta, a memória que ela tem já gera um efeito reativo nessas células nervosas e a pessoa acaba tendo uma influência, né, em todo o seu comportamento. Quem tem a pele branca vai ficar com o rosto todo vermelho, e quem tem a pele negra vai ficar com o rosto de cor lilás, assim, né, um pouco roxa. Né? Então, essa palavra da raiva, ela tem lá na origem dela, né, no Bengali, significa Rangen Raga, que é você colorir algo. Então, quando a pessoa está com raiva, o corpo dela, o que, que vai acontecer com a pele dela? Primeiro, né, essas células nervosas vão ficar super excitadas, vão ficar inquietas e a pele vai mudar de cor, né? Como a gente colocou aqui, a pessoa só dela lembrar 15 anos atrás de uma pessoa que não foi legal com ela, que fez mal para ela, ela já tem um comportamento, o impulso que ela recebe dessa lembrança já é o suficiente para ter uma alteração aí no sistema nervoso dela e ela reagir com raiva. Então, como que a gente pode depois a gente vai ver logo na sequência como fazer para não sentir raiva, né? Então, assim, imagina uma pessoa, né, um exemplo, né? Quando você está sonhando, uma pessoa que é muito apaixonada por futebol
E aí ela tá sonhando lá com um jogo de futebol e de repente o time favorito dela faz um gol e ela comemora. Ela perde o controle do seu sistema nervoso e aí ela começa a gritar à noite dormindo, gol e chuta, né, quem tá do lado. O que que aconteceu? É, ela teve uma reação, uma memória, reação ali no seu sistema nervoso e ela mesmo inconscientemente, né, ela teve os impulsos e agiu. Eu coloquei uma definição do que é sonho, né? Sonho significa quando pensamos durante o estado de vigília, nossa mente consciente opera e entendemos que estamos pensando interiormente. Mas quando pensamos durante o estado de sono, a mente consciente não funciona e erroneamente pensamos que os objetos pensados são reais. Então é lá no subconsciente, né? A mente está com várias informações acumuladas, ela continua trabalhando, né? Devido a essas informações acumuladas e a gente acaba tendo os sonhos. Uma forma de limpar também o pensamento, né? Então, esses impulsos são um resultado de falta de controle das fibras nervosas, das células, né, nervosas. E aí, o que o Buda diz pra gente? Quando alguém fica com raiva, é muito fácil essa pessoa ser derrotada. Então, por isso que ele fala assim, para você lutar contra a raiva, você deve ser estabelecido no estado de não raiva. Né? Ou seja, quando uma pessoa está zangada com você, ela vai perder completamente o controle do sistema neuromotor dela, das células nervosas, e ela vai começar a tremer de raiva e ela vai ter reações que seriam muito inexplicáveis, né? Vai dizer palavras horríveis, sem pensar, né? Sem pensar, impulsivamente. Então, para você combater esse tipo de... Você está numa situação dessa, você tem que se colocar exatamente no papel oposto. Né? Se uma pessoa está com muita raiva, você não pode entrar na onda dela, senão você vai perder o desequilíbrio também. Né? Porque raiva representa esse desequilíbrio no sistema nervoso. Então você tem que, ou se você não conseguir manter o equilíbrio naquela situação, é melhor você se afastar. Melhor você se afastar e evitar cultivar pensamentos negativos que podem ter esses impulsos aí de desequilíbrio. Então, aqui eu coloquei uma imagem, né? Quando você está se preparando para lutar contra uma doença psíquica, você deve permanecer livre da doença, pelo menos durante o tempo de batalhas. Só então você será vitorioso. Ou seja, esses desequilíbrios psíquicos de raiva é na verdade considerado um desequilíbrio. A raiva é considerado um desequilíbrio. Tá? Então, pessoas desonestas, muitas vezes a gente vai se deparar com pessoas desonestas, né? Pessoas que são mentirosas, corruptas, raivosas, e a melhor forma da gente lidar com elas é você fazer completamente o oposto, né? Manter o seu equilíbrio interno. A gente está vendo aqui a imagem, né? Só os sábios aqui do outro lado nessa batalha, né? Aquele equilíbrio interno da sua mente. Porque se você entra no mesmo nível, como que você vai vencer isso? Você está na mesma condição. Na verdade, vai fazer muito mal para você sentir raiva. A outra pessoa não acontece nada. Quando você está com raiva, ela não vai afetar ela, né? Mas você por dentro, uma bomba química é disparada no teu organismo e isso é muito mal. Faz muito mal. Tem aí esse é o quarto, tá? O quarto defeito que a gente deve evitar é sentir raiva. Né? Se você conseguir vencer isso, você vai conseguir, né, se sair muito bem de qualquer batalha. Aí a gente tem o quinto, que é a letargia. Tem 3 tipos de letargia. Letargia é diferente ali da preguiça, tá? Ociosidade, ela é mais prejudicial na esfera espiritual, menos prejudicial na esfera psíquica e ainda menos prejudicial no mundo físico. Essa letargia espiritual é quando você, assim, a gente tem um exemplo, né? Os jovens, quando eles chegam aos 14 anos de idade, eles começam a sentir
uma atração inata pela espiritualidade, pela expansão de consciência. E se ele não atende essa atração inata, esse desejo espiritual, o que vai acontecer? Ele vai começar, a mente vai começar a se apegar às coisas limitadas do mundo. Então ela vai passar a vida apenas como uma pessoa comum, perdendo o seu tempo. Né? Em vez de estar progredindo espiritualmente, ela simplesmente vai estar cuidando apenas do seu nível físico, né? Que entra ali aí entra aqui, né, esses certos hábitos que nós vamos ver, né? Que é, devido à letargia espiritual, as pessoas são incapazes de crescer e, portanto, permanecem muito comuns. Pessoas muito comuns. Elas vêm ao mundo, vivem, se decompõem e morrem como seres humanos comuns. Eu me questionei muito na minha adolescência se a vida era realmente só isso: comer, dormir, ter família, filho e morrer. Aí eu falei assim, não pode ser. Deve ter alguma coisa além, a mais, né, de mais importante para fazer também, né, junto disso tudo. E aí descobri, né, que existe o Dharma humano, que além dessas coisas que nós fazemos, não pode faltar a prática espiritual, senão é uma vida vazia, sem sentido. Né? A meditação está ali para completar essa existência. Então essa é a letargia no plano espiritual, quando a mente quer, mas ela não toma a iniciativa da busca pela expansão da consciência, do autoconhecimento. Ela acaba caindo em hábitos mais comuns apenas. E aí tem a letargia psíquica. Qual que é a natureza dessa letargia? É que a pessoa ela vai perder a falta de coragem e ela não vai conseguir ter o seu próprio raciocínio, o seu próprio pensamento e impor isso ou expressar isso para as pessoas. Né? A falta de coragem mental para pensar independentemente. E a raiz disso disso é a falta de coragem moral. Aí a gente pode ter um exemplo de como muitos países são dogmáticos, né, religiosos dogmáticos, e colocam ismos na mente das pessoas, se divide a sociedade, essa religião é legal, essa não é, então você não mistura, e aí ninguém tem coragem para contestar aquilo e, né, o porquê das coisas. Isso é uma certa letargia psíquica, sabe? Igual aquela ditado popular, né? Maria vai com as outras. A pessoa não questiona. Sempre, porque fulano falou e todo mundo está fazendo assim, eu também vou fazer. Né? Isso é a letargia psíquica. Aí a gente tem o mais comum, que todo mundo, né, tem experiência própria aí, a letargia física. A letargia física é quando você não quer fazer nada e você tem dinheiro, você paga para todo mundo fazer para você. Né? E a pessoa vai pagar uma pessoa para limpar, vai pagar uma pessoa para cozinhar. Às vezes as pessoas caem muito nessa letargia pelo mau hábito de bebida alcoólica, né? Então ela fica muito estática mesmo, então ela não quer fazer nada. Isso é muito ruim, né? Porque as pessoas evitam o trabalho físico, e a gente sabe que o trabalho físico é importante para o desenvolvimento de uma sociedade, de uma comunidade. Todo mundo tem que cooperar nos trabalhos físicos, né, intelectuais também é importante, mas não pode deixar. Tem gente que falta comida em casa, mas mesmo assim tendo necessidade, elas não tomam iniciativa para fazer nada, né, para resolver aquilo, porque tá na letargia física, fica lá no sofá o dia inteiro, né, na televisão. Ou agora não tem mais televisão, né? Fico no sofá o dia inteiro no Instagram. No Instagram. Mas não se mexe. Quando você vai lá visitar a pessoa, você assusta, né, com as condições que encontra. Enfim, isso representa a letargia física. E aí, por último, para fechar, a gente tem a procrastinação. Vocês sabem o que é a procrastinação? Então, procrastinação, olha só um exemplo, tá? É a psicologia das táticas de retardamento. Não hoje, mas amanhã, sempre amanhã. Então, eu ouvi muito isso, gente.
Não, amanhã, amanhã eu vou fazer, amanhã eu vou isso, amanhã eu vou aquilo. Eu perdi a confiança em algumas pessoas com essa história de amanhã, é, com essa história de amanhã. Mais um exemplo que a gente tem é que, bom, nós praticantes de meditação sabemos que meditar 5 horas da manhã é recomendado para você absorver energias positivas, né? Microvidas positivos. E a gente coloca lá o despertador para tocar, 4h45. Só que aí não sei o que acontece, né? Devido a todos esses outros maus hábitos, a gente não levanta. A gente pensa, não, amanhã eu vou levantar, 4h45. Hoje eu vou dormir mais um pouquinho porque tá frio. Isso é procrastinar. E nessa que tu vai procrastinando, você vai perdendo todo o seu potencial, tua autoconfiança e vai ficando cada vez mais difícil você fazer aquela ação que você deixa para amanhã. Só que procrastinação não é algo apenas ruim, pode ser algo bom. Quando você procrastina algo que é negativo, por exemplo, né? Então você está com um pensamento negativo, e você tem uma ideia de fazer mal a alguém ou fazer alguma coisa que vai gerar desconforto ou uma situação de violência e desarmonia, e você simplesmente você deixa para amanhã, para fazer essa ação amanhã. Isso é algo bom, é você usar a procrastinação de uma forma positiva. Mas quando é para você adiar algo que é positivo, então isso se torna um vício muito negativo. Então nós devemos procrastinar aquilo que é ruim, mas fazer imediatamente aquilo que é bom. Então são esses 6 mau hábitos que nós devemos evitar para conseguir ser vitorioso em qualquer batalha. Não vai ter nenhuma energia que vai interromper o seu movimento em direção ao sucesso no nível físico, no nível intelecto e espiritualmente. Então esses 6 hábitos aí. Agora vamos ver como que vocês estão nesses 6 hábitos aí. Qual que é o mais difícil? Namaskar. Eu acho. Vamos abrir o microfone se quem quiser compartilhar algo. Alguém tiver que sair, tá tudo bem. Gratidão. Viva Krishna. Mas quem não tem que sair, se quiser compartilhar um pouquinho, tá tudo bem também. Os 6 quais são? Medo. Não? Tá, vamos ver os de hoje, os 3 só que eu falei. Né? Melhor, senão fica muito. O primeiro foi a raiva. Raiva. Letargia física, psíquica e espiritual. E procrastinar. Procrastinação. Então é isso, gente. Vou mandar depois, anota aí essas coisas e observa, né? Coloca determinação, porque esses pequenos hábitos aí derrubam a gente, fica cada vez mais difícil, né? A gente assumir depois uma disciplina, principalmente na prática espiritual, né? Serve para tudo. São quantos ao todo, Didi? São 6. 6 ao todo? A gente deve é sono. Sono, preguiça, medo, raiva, letargia e procrastinação. Então vamos observar isso. E é engraçado, quanto mais você vai progredindo no caminho da espiritualidade, esses defeitos parece que eles vão ficando mais visíveis e te testam, sabe? Em cada situação. Então, ficar esperto. Enquanto não se iluminar, não tem como escapar dessas coisas.